em Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 25, a palavra de Deus vai dizer assim: Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido falar de Jesus, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, de entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque ela dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amém, queridos? Amém, né? Queridos, estamos aqui falando de uma mulher que vinha sofrendo há 12 anos. 12 anos não são 12 dias. 12 anos não são 12 dias. É muito tempo sofrendo. E ela corria sempre atrás da sua melhora. Só que nada servia, Corria atrás da sua melhora, mas a Bíblia vai dizer justamente que ela ia sempre de mal a pior. Ela não estava conseguindo uma cura, conseguindo que sanassem aquele problema na sua vida. Ela não sabia mais, na verdade, a quem recorrer. Já tinha passado pela mão de vários médicos. Eu até acredito que os médicos já não aguentavam mais ver aquela mulher na sua frente, porque eles não tinham a solução para ela, não tinham a solução para o seu problema. Eu acho que quando ela chegava sempre no mesmo médico que já havia passado, aí ele já olhava assim, certamente, vem ela novamente. E eles já deveriam ter feito de tudo, mas o que é que vai dizer aí no versículo 27 de Mateus capítulo 5? Vai dizer que ela ouviu então falar de Jesus. E aí no texto vai dizer que quanto mais ela ia nos médicos, e a coisa ia de mal a pior. Mas ela então ouve falar de Jesus, ela ouve a fama de Jesus. E eu te pergunto, o que ela ouvia de Jesus? O que ela estava ouvindo falar a respeito de Jesus? Que Jesus fazia os cegos enxergarem, que Jesus fazia os paralíticos andarem, Ela ouvia falar que Jesus fazia toda sorte de cura, de milagres entre o povo, e que até mesmo ressuscitava até os mortos. Então ela ouvia falar tudo isto de Jesus. E quando ela ouviu falar de Jesus, então ela creu naquilo que lhe contaram a respeito do Filho de Deus. E ela não perdeu tempo. Ela foi atrás de Jesus. Ela creu no que contaram a ela a respeito de Cristo, a respeito de Jesus. E você? Você tem crido no que Jesus pode fazer pela sua vida? Você tem crido que Jesus pode te dar a solução para o seu problema? Eu não sei, talvez, pelo que você está passando. Não é de meu conhecimento. Mas Jesus sabe. Deus sabe o que você está passando. Deus sabe do seu sofrimento. E é Ele quem vai ter a solução para você. É Ele quem vai ter a solução para a sua vida. Você já pode muitas vezes ter batido em várias portas, buscado ajuda aí de várias maneiras. Como esta mulher, a mulher do fluxo de sangue. Ela bateu em várias portas. Ela gastou toda a sua fortuna, todo o dinheiro que ela tinha, ela gastou com os médicos. Mas ela só encontrou a solução para o seu problema naquele que de fato poderia resolver, no próprio Filho de Deus. Encontrou a solução do seu problema em Jesus. Eu não estou dizendo aqui que você não deva, muitas vezes, procurar ajuda com aquelas pessoas que possam te ajudar. Deus quer que nós nos relacionemos uns com os outros. Nós precisamos uns dos outros aqui. Mas, queridos, entenda, existem problemas e situações nas nossas vidas que só Deus tem a solução, que só Jesus, o Filho de Deus, pode solucionar. Foi o caso desta mulher. Só Jesus solucionou o problema dela. E não foi porque ela ficou parada sem correr atrás de ajuda. A Bíblia registra aí que há 12 anos
ela ia aos médicos e eles nada podiam fazer. O próprio médico Lucas, discípulo de Jesus, vai narrar essa mesma história lá em Lucas capítulo 8, a partir do versículo 40. E ele reconhece ali que os médicos realmente não puderam fazer nada. Mas não foi porque ela não foi atrás. Ela ia atrás da sua solução. Mas entenda, tem soluções nas nossas vidas que só Deus pode dar. O homem não pode dar. Ninguém mais pode dar. E às vezes perdemos tanto tempo com quem não pode fazer nada pelo nosso problema. Não é isso mesmo? Às vezes perdemos tempo com aquelas pessoas que ficam ali até às vezes tentando, de boa intenção nos ajudar, mas infelizmente são limitados. E nós ficamos muitas vezes tristes, nós ficamos muitas vezes abatidos, nós ficamos muitas vezes desanimados, nós perdemos até muitas vezes, alguns perdem até a vontade de viver, porque luta tanto contra aquele problema e nenhuma solução aparece para aquela pessoa. Talvez esse fosse o caso daquela mulher. Talvez ela já estivesse ali desanimada com a vida, estivesse ali triste, muitas vezes até abatida. Mas ela não perdeu tempo quando ela ouve falar de quem? De Jesus, o Filho de Deus. Aquele que veio para levar os nossos pecados, aquele que veio para solucionar os nossos problemas. Então, quando ela ouve falar de Jesus, ela se animou, ela se anima, ela vai atrás daquele que realmente pode dar solução para o seu problema. Ela foi atrás daquele que tinha solução para a sua situação, para a sua enfermidade. E aí eu te pergunto, meu amigo, diante das suas aflições, você tem ido de fato atrás daquele que pode solucionar o seu problema? Diante das suas lutas, você tem recorrido a Deus? Você tem recorrido ao Filho de Deus? Porque diante de suas aflições, aquela mulher ela teve bom ânimo. E ao ouvir falar de Jesus, ela foi atrás de Jesus. E você tem recorrido a Ele? Lá em João 16, versículo 33, Jesus vai dizer assim: estas coisas os tenho dito para que tenham paz. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então ele diz que nós iremos passar por aflições, mas é passageiro. Jesus não diz que nós seremos destruídos pelas aflições. Mas aquele que não tem Cristo, a aflição vem na vida dele e não é passageira. Aquele que não tem o Filho de Deus como Senhor, Salvador de sua vida, as aflições vêm para lhe destruir. Elas não passam. Essas pessoas vivem uma verdadeira aflição a vida toda. Mas aqueles que têm Jesus podem até passar. Mas como ele mesmo disse, vocês irão passar por aflições. Agora tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. É Jesus que vence todas as situações, é Jesus que vence todos os nossos problemas, é Jesus que vence tudo nesta vida, meu irmão. E esta mulher foi atrás justamente daquele que vence todas as coisas. Ela teve o bom ânimo. Diante da aflição que ela estava passando ali, ela teve o bom ânimo realmente de ir até Jesus. E Jesus está dizendo, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Quando Jesus diz tem de bom ânimo, ele está falando dele próprio. Ele está apontando para ele próprio. Tenham bom ânimo em mim. É isso que ele quer dizer. Tenham bom ânimo em mim. Não tenham bom ânimo no homem. Não tenham bom ânimo no sistema. Não tenham bom ânimo no político. Não tenham bom ânimo naqueles que não podem fazer o que somente eu posso fazer por você. O que somente eu posso fazer pela sua vida. Então Jesus é aquele que vence todas as situações, queridos. Agora você precisa ter fé. Você precisa crer. Não adianta dizer que tem Jesus de qualquer jeito, de qualquer forma. Só o fato de você dizer que tem Jesus não é suficiente. Você realmente precisa ter fé, você precisa crer. Foi a fé daquela mulher que fez a cura acontecer na vida dela. Muitos estavam tocando ali em Jesus. Jesus estava rodeado de uma multidão. Era muita gente ali. Era muita gente cercando Jesus. Era uma multidão. Muitos tocavam em Jesus, como aquela mulher também tocou. Mas só o toque da mulher fez sair poder. Só o toque da mulher fez sair virtude de Jesus. Observe aí em Marcos 5, versículo 30. Em Marcos 5, a partir do versículo 30, vai dizer assim: Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou as minhas vestes?
E aí os discípulos então respondem para Jesus: vês que a multidão te aperta, Senhor, e tu dizes: quem me tocou? Houve um toque especial ali, que ele viu que saiu virtude, saiu o poder dele. Não adianta dizer que tem Jesus, meu irmão. Você de fato tem que crer, você tem que ter fé. E você tem que ter um relacionamento íntimo com Jesus para fazer sair poder dele, para abençoar a sua vida, para abençoar toda a sua família. De que forma você tem tocado em Jesus? De que forma você tem buscado a Jesus? De qualquer jeito? De qualquer maneira? Você tem vivido uma vida sem santidade? Uma vida sem renúncias? Uma vida sem fazer a obra de Deus? Não é dessa forma que você vai fazer com que saia poder de Cristo, poder de Jesus para abençoar a sua vida. Você precisa se comprometer. Você precisa ter fé, você precisa crer. É esse toque cheio de fé, esse toque crendo que vai fazer a sua vida ser abençoada. Nós temos o exemplo aqui em Marcos capítulo 9, versículo 17 em diante. Nós temos ali a história de um pai que tinha um filho ali que era possesso de um espírito imundo. Esse espírito era um espírito mudo, vai dizer. E ele então leva o menino aos discípulos de Jesus e eles não conseguiram expulsar do menino aquele demônio que atormentava aquela criança. Os discípulos de Jesus até tentaram, mas não conseguiram. E aí quando o pai do menino vai até Jesus, ele já estava sem muita fé. Ele já não estava mais muito crendo que Jesus pudesse fazer alguma coisa. Veja de que forma ele se dirige a Jesus. Depois de ter passado pelos discípulos de Jesus, os discípulos não resolveram o problema do filho dele. Então ele vai e se achega a Jesus. E no versículo 21, Marcos 9, 21, ele diz assim: Jesus já pergunta a ele assim: há quanto tempo isto lhe sucede? E aí o pai vai responder: desde a infância. E aí o pai continua dizendo: e muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para o matar. Aí ele diz assim para Jesus: mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Querido, eu quero fazer uma observação aqui antes de continuar lendo o texto. Ele vai dizer para Jesus: se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Olha, Jesus poderia, diante da aflição daquele pai ali, resolver logo o problema dele, curar o menino e ele ir para casa com seu filho, com o menino curado. Mas Jesus não gostou da palavra do pai daquele menino. Jesus não se agradou de ver a falta de fé daquele homem. E Jesus então repreende. No versículo 23, Jesus vai dizer assim para o pai daquele menino: se podes, tudo é possível àquele que crê. No versículo 23, Marcos 9, 23, Jesus vai dizer: tudo é possível ao que crê. No versículo 24, vai dizer que imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas e disse: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Aquele pai reconhece que já estava com a sua fé fragilizada. Ele não estava mais nem crendo, ele tinha acabado de levar os discípulos de Jesus e os discípulos nada puderam fazer, meu irmão. Então entenda que tem situações que só o próprio Cristo, só o próprio Jesus, é Ele quem vai resolver. E ele vai para Jesus já com a sua fé fraca. E ele diz para Jesus: se tu podes fazer alguma coisa, faze, Senhor. Tem compaixão de nós e nos ajude. Aí Jesus repreende: se podes, tudo é possível ao que crê. E ele com lágrimas, ele exclama ali para Jesus: eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Queridos, nós também precisamos muitas vezes ser humildes, reconhecermos a nossa falta de fé no Filho de Deus. Reconhecer que muitas vezes estamos sem fé suficiente para que Deus possa agir nas nossas vidas. Nós precisamos ter fé, orar crendo que aquilo que estamos pedindo nós iremos receber. Às vezes estamos buscando a Deus de qualquer jeito e às vezes estamos buscando a Deus até mesmo sem fé. E dessa forma aí as coisas não vão funcionar. O pai daquele menino, ele teve que ter fé. Ele até pediu ajuda àquele que poderia realmente lhe ajudar, que é o Filho de Deus, que é o próprio Jesus. Aquela mulher do fluxo de sangue ali, ela teve que ter fé para que saísse poder de Jesus para curá-la. Ela não tocou nas vestes de Jesus, igualmente os outros tocaram. Ela não buscou a Jesus da mesma maneira que os outros estavam buscando.
Muitos estão buscando, meu irmão. Tem muita gente buscando a Jesus. Mas de que forma você está buscando a Jesus? Você está vivenciando de fato a palavra de Deus na sua vida? Ou você está buscando a Jesus de qualquer forma? Vivendo, como eu disse agora há pouco, uma vida sem renúncias, uma vida sem santidade, uma vida sem fazer a obra de Deus, preocupado só com você mesmo, com seus familiares, preocupado só em se dar bem nas coisas, mas não está preocupado em estar fazendo a vontade de Deus na sua vida. De que forma você está buscando a Jesus? Veja que muitos buscavam, muitos tocavam em Jesus, mas só um toque ali despertou a atenção de Jesus. E que esse toque seja o seu, que esse toque seja o meu, que esse toque seja o nosso, que desperte a atenção de Jesus para derramar sobre nossas vidas bênçãos, para que saia poder de Jesus para abençoar nossas vidas. De que forma você tem buscado? De que forma você tem tocado em Jesus? Isso é que vai fazer toda a diferença. Como eu disse ali, observe que todos da multidão buscavam e tocavam em Jesus, mas somente o toque daquela mulher fez sair poder de Jesus. E quero fazer aqui uma observação. O poder que saiu de Jesus ali só foi para aquela mulher. O poder que saiu de Jesus não irradiou assim na vida de todos que estavam ali ao redor dele e ao redor daquela mulher. Não. Foi um poder direcionado. Ela tocou, o poder saiu somente na direção dela. E ela foi curada. Ninguém mais foi beneficiado, além daquela mulher, com o toque de fé que ela teve. Isso quer dizer, meu irmão, sabe o quê? Isso quer dizer que nós muitas vezes podemos até pedir outros para intercederem por nós, né? E muitas vezes isso quer dizer que nós não podemos ficar dependendo somente da oração e da intercessão de um irmão. Nós precisamos desenvolver o nosso próprio relacionamento com Deus. Não fique dependendo apenas do irmão para interceder por você. Eu estou dizendo isso porque eu sei que tem pessoas que não se preocupam em desenvolver um relacionamento dela com o Senhor. Ela fica querendo, desculpem a expressão, mas às vezes fica querendo pegar carona no relacionamento daquela outra pessoa que tem vida com Deus. Ela não está querendo ter vida com Deus, mas ela fica pedindo a um e a outro para orar por ela, para interceder, né, por ela. Mas veja bem, busque você também. Corra atrás também desse relacionamento com o Senhor. Busque, corra, faça como a mulher daquele fluxo de sangue, que ela correu atrás de Jesus. Você já pensou se aquela mulher ficasse ali pedindo a um e a outro para interceder por ela? Olha, fala a Jesus lá de mim, fala de Jesus a meu respeito. E ela não fosse atrás, ela não fosse ter esse encontro pessoal com Jesus? E aí, infelizmente, muitas pessoas fazem isso. Nós sabemos que, infelizmente, tem pessoas que gostam de viver assim. Ao invés de terem um encontro, né, íntimo, pessoal com o próprio Jesus, como aquela mulher do fluxo de sangue fez e teve, essas pessoas, muitas vezes, ficam pedindo a um e a outro que orem e intercedam por elas diante de Deus. Não é errado você pedir que as pessoas orem por você, que as pessoas intercedam por você. Nada contra. Isto é bíblico, isto é agradável a Deus. Deus até quer isso, que nós oremos uns pelos outros. Lá em Tiago 5,16 vai dizer justamente isso. Orai uns pelos outros para que sejam curados, né? Porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E a palavra diz, orai uns pelos outros para que vocês sejam curados. Mas, queridos, você precisa desenvolver e ter um relacionamento seu, pessoal, com Deus, através de Jesus. Não fique dependendo só do relacionamento que outros têm. Entregue a sua vida para Jesus. Você que já fez essa entrega, então busque ter um relacionamento mais íntimo. Busque ter uma vida realmente que agrade a Deus, uma vida de santidade. Renuncie a tudo aquilo que não agrada a Deus. Busque fazer a obra. Não fique dependendo somente das orações e das intercessões do outro irmão. Você precisa buscar ter o seu relacionamento com Deus. Vá em busca, corra atrás, faça como aquela mulher do fluxo de sangue fez. Ela não ficou pedindo a um e outro para interceder por ela. Olha, se você vê Jesus, olha que ela teve uma imensa coragem, porque ela ali
ela era considerada imunda. E na lei judaica ela não poderia se aproximar de ninguém, quanto mais do mestre, né, do próprio Jesus. Então ela venceu todas essas barreiras, correndo o risco dos judeus descobrirem que ela estava ali no meio da multidão e ser até mesmo apedrejada. Mas ela estava focada em ter um encontro com Jesus. Ela falou: se eu tocar tão somente nas suas vestes, eu já serei curada. Eu não irei nem precisar ter um diálogo com ele e ir à frente dele. Basta tocar, porque eu sei que há poder no Filho de Deus. Você precisa crer nisso. E você precisa correr atrás para você ter esse encontro com ele. Não fique dependendo somente da oração e da intercessão de outras pessoas. Nós precisamos sim da oração, da intercessão de outras pessoas para as nossas vidas, né? A própria Bíblia diz isso lá em Tiago 5,16. Mas não fique só nisso, porque tem pessoas que não querem desenvolver um relacionamento com Deus. Fica dependendo só daqueles que têm um relacionamento com Deus. Não quer ter vida com Deus, mas busca naquelas pessoas que ela julga que tem vida com Deus. Mas é você que tem que correr atrás, meu irmão. É você que tem que desenvolver esse seu relacionamento com o Senhor. Amém? Então ela não ficou ali só esperando que alguém fizesse isso por ela. Então deixe de estar esperando, faça isso você mesmo, você mesmo tenha o seu encontro com Cristo. Se você já teve o seu encontro com Jesus, se aproxime mais dele, ande mais com ele, né? Desenvolva esse relacionamento mais íntimo com ele, com aquele que realmente pode dar a solução para o seu problema e te dar uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida totalmente abençoada na presença de Deus. Agora vá com fé. Né? Não adianta também vocês, eu vou buscar a Deus, eu vou a uma igreja, eu vou buscar ao Senhor, eu vou buscar a Jesus. Vá, mas vá com fé, porque veja que na multidão ali muitos estavam buscando, muitos estavam tocando, mas tinha esse detalhe: não estava com a fé que aquela mulher do fluxo de sangue estava. Lá em Marcos 9:23, como nós acabamos de ler agora há pouco, Jesus disse para aquele pai: tudo é possível àquele que crê. Veio a mim, mas não crê, não há possibilidade de receber. Você precisa crer para você receber as bênçãos que Deus tem para você, meu irmão. Hebreus 11, versículo 6 vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Não é difícil não, é impossível, não tem como agradar a Deus aquele que vai até Ele sem fé. Hebreus 11, versículo 6. Jesus chega a dizer também em Mateus 21, 22... vai dizer que tudo quanto pedirdes em oração crendo, recebereis. E o que eu acho interessante é que Jesus destaca essa palavra crendo. Ele poderia dizer assim: tudo quanto pedirdes em oração, recebereis. Mas mesmo na oração, meu irmão, se você estiver fazendo a oração só por fazer, eu vou orar, vou pedir a Deus. Se eu receber, recebi. Se eu não receber também, eu não estou perdendo nada. Você pode ter certeza que dificilmente você vai obter aquilo que você está pedindo a Deus. Porque Jesus diz assim: tudo quanto pedirdes em oração, crendo, tem que crer. Crer sem duvidar. Crer sem duvidar. A palavra de Deus vai dizer que aquele que duvida é como a onda do mar, né? Agitada pelo vento e levada pelo vento. Você tem que crer. Então o segredo não é apenas pedir, não é orar pedindo. Então o segredo não é apenas pedir. O segredo é crer naquilo que está se pedindo. Você tem que crer naquilo que você está pedindo. Agora nós devemos entender também que mesmo crendo naquilo que nós estamos pedindo, nós devemos respeitar a vontade de Deus. Existe a nossa vontade de receber aquilo que estamos pedindo, mas existe a vontade de Deus de dar ou não aquilo que nós estamos pedindo a Ele. Porque Deus é quem sabe o que é melhor para nós. Muitas vezes nós estamos pedindo algo para Deus achando que é o melhor para cada um de nós. E Deus não responde favorável e não nos dá, porque Ele sabe que lá na frente aquilo ali não é o melhor para cada um de nós. Na nossa visão humana seria o melhor. E Deus vai responder também segundo a sua própria vontade. Mesmo nós pedindo com fé, Deus nos ouve segundo a sua própria vontade. É o que vai dizer justamente em 1 João 5, versículo 14. Vai dizer assim: esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Se pedirmos alguma coisa segundo a vontade dEle, meu irmão, devemos entender isso, que Deus nos ouve segundo a sua própria vontade, não a nossa vontade. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua
vontade e não a nossa, aí sim Ele nos ouve. Devemos saber que sempre a vontade de Deus vai ser boa, a vontade de Deus vai ser agradável, a vontade de Deus vai ser perfeita para as nossas vidas. E eu vou encerrar justamente deixando esse versículo aqui que está em Romanos 12, versículo 2, onde vai dizer isso, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. O versículo diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, queridos? Amém, né? Por isso. Que Deus abençoe então a sua vida, que Deus abençoe aí a toda a sua família.